Então tá, pessoal, voltamos aí, agora com essa segunda parte do nosso vídeo aqui, da nossa troca de ideias, falando da crise da morte, né? Um tema aí que é importante, interessa, na verdade, a todo mundo, né? Muito bem, então vamos entrar aqui. Essa pergunta aqui é bonita e, obviamente, que eu vou deixar mais para ti, mas depois eu posso fazer um adendo, mas aí o meu ponto de vista já é mais espiritualista, mas como tu é um religioso do candomblé e da nação, porque essa pergunta aqui é do santo, né, da linha de santo, então obviamente tu tens mais propriedade para falar sobre isso. O meu ponto de vista é um ponto de vista mais espiritualista, né, a respeito. Mas vamos lá. Meu irmão, a pergunta é a seguinte: existem religiões, especialmente de matriz africana, onde eles dizem prender o espírito, Egum, assim chamado, tá? Em um local onde esse desencarnado é alimentado, e fica sob as ordens desse dirigente espiritual, né? Pai de santo, enfim, seja lá quem for, fazendo tanto o bem como o mal. Isso é possível, mas antes eu queria que tu esclarecesse para nós o que é Egum, quem é o Egum, né? Depois para te responder essa pergunta de novo. Bom, vamos lá então. Meus queridos, só para uma entradinha, passei 10 anos praticamente desenvolvendo a espiritualidade nas nações, tá? Especificamente Xexaconjeje, Nagô, Monagô, e realmente vivenciei bastante coisa, né? Não sou nenhum expert, mas pude ter as minhas opiniões sobre tudo que eu presenciei, inclusive opiniões energéticas de tudo que estava se passando naquele momento, tá? Então, Egum é simplesmente uma palavra em Yorubá que quer dizer espírito, desencarnado, né? Espírito, tá? Agora, quando a gente passa para Egungun, aí sim, aí a gente entra um pouquinho mais dentro da religião propriamente dita. Egum é espírito desencarnado, qualquer espírito desencarnado, tá bom? Agora, qualquer iniciado dentro das nações, que ele tem um buri, que ele tem um quatro pé, que ele tem seja o que for a obrigação dele ali, né? Depois que ele desencarna, ele é Egungun, tá? Ele vai ter que ter procedimentos, feitorias, fundamentos feitos, inclusive respeitos de lutos e outras coisas, derivadas da sua linhagem religiosa, né? Da sua nação. Aí cada uma faz do jeito que acha correto. O Egungun, então, ele, vamos dizer assim, vamos explicar, o pai de santo, tá? O pai de santo que falece. O pai de santo, por ele ser o pai de santo, o dirigente, o mais graduado no panteão da sua religião, na sua casa, obviamente, né? O mais velho da casa, o condutor dos trabalhos, né? O direcionador de tudo, falece. Então ele é o Egungun. Então, assim como eu até faço uma correlação com o hinduísmo. Os grandes mestres hindus, tá? E aí, claro, tirando especificamente cada religião, né? Uma coisa é outra, mas dá para fazer um parêntese. Os grandes mestres hindus, quando eles falecem, né? Geralmente, eles são enterrados e logo acima do local onde eles são enterrados, é levantado um templo. Um templo. E lá dentro desse templo, e vamos e viemos, geralmente esses templos são bem luxuosos, tá? Porque são feitos e levantados por adeptos religiosos, aqueles que seguiram eles, os seguidores deles, né? E que não são poucos, são grandes mestres, e que vamos e viemos, mereceram, porque são espíritos diferentes das religiões, né? Da grande maioria das religiões. O hinduísmo, os mestres hindus, eles desenvolvem não só a linhagem daquilo que eles pensam, daquilo que eles desenvolvem religiosamente, tá? Mas principalmente o ser humano, tá? Eles se tornam mestre exatamente por isso, por serem grandes seres humanos e disseminar essa sabedoria,
para os seres. Então, é muito gratificante, é muito explicativo, né, que quando eles faleçam, os próprios seguidores, né, levantem, então, esse é praxe na Índia, levantem esse templo em cima do túmulo. E ali tem a correspondência lá na superfície, né, na superfície, dentro do templo, tem a correspondência, né, do túmulo e da pessoa que desencarnou, do mestre, e ali é feito oferendas, né? É mantido o pedido de esclarecimento, de ajuda, né? No caso dos mestres é mais pedido de esclarecimento, né? Para que eles possam se conduzir, para que eles possam ter melhores posturas na vida, para que eles possam se sair melhores através da sabedoria divina, de situações no qual lhe apertem, que eles possam se esclarecer em terra, né? O hinduísmo é uma filosofia fascinante, do qual eu recomendo plenamente que vocês todos desenvolvam, ou pelo menos acessem, para ter a sua própria, seu próprio entendimento, sua própria opinião. Tá? Então aí voltando para as nações, o balé é um local onde esse Egungun, ou seja, o espírito do Pai de Santo mais antigo, né, do espiritualista mais antigo, ele é homenageado, ele é reconhecido ali, né? É feita oferenda para eles ali, né? Com o mesmo objetivo, né? Que este espírito, e aí vem um detalhe particular meu, tá? Que este espírito, enquanto ele tiver a permissão e a autorização de acessar esse local, porque vamos e viemos, meus queridos, no raciocínio lógico, haverá um momento que esse espírito precisará reencarnar novamente. E a gente entende que isso é infinito. Pode demorar 10 anos, 1 ano, ou 20, 50, 200, 1000 anos para reencarnar novamente. Mas o espírito precisará reencarnar novamente. E quando esse espírito reencarnar, ele não mais vai poder acessar esse local, esse balé, do qual será feitas as homenagens. Tá bem? O que se torna um pouquinho mais fundamental para os mestres, porque os mestres hindus, inclusive existem mestres hindus que sequer eles precisariam reencarnar novamente. Eles encarnam exatamente para seguir nos ajudando como seres humanos. Eles vêm à Terra, passar por todas essas vicissitudes, todos esses sofrimentos de estar encarnado, né? Mas com a intenção nítida, clara, de disseminar sabedoria e conhecimento. Do alto, não de baixo para cima. Tá? Mas não acontece, na grande maioria das vezes, acredito que haja exceções, não acontece isso com os pais de santo. Os pais de santo atuam muito dentro dos seus dogmas, dentro do fundamento das suas religiões, e acabam não abrangendo as outras. Então, a gente entra no entendimento que mais cedo ou mais tarde o espírito vai precisar abranger todas as coisas para se tornar um verdadeiro mestre, se elevar efetivamente, né? Então a gente não se torna grande se a gente não saber de todas as coisas muito bem. Então saber das nossas religiões, maravilhoso, a gente vai desenvolver ela na Terra de forma precisa e muito bem feita. Mas isso não é tudo. E quando a gente desencarna, a gente percebe que tem muito mais coisas para que a gente venha desenvolver, e por isso das outras encarnações precedentes. Tá? Então, o Pai de Santo acaba correspondendo a essas homenagens. Geralmente elas são de ano a ano, uma vez por ano. É dado oferendas. Né? O Pai de Santo desencarnado, o Egungun, ele é homenageado com a intenção básica de que esse espírito siga transmitindo sabedoria, conhecimento, luz, né? Sobre tudo aquilo que está sendo empregado, desenvolvido naquela religião. Né? Aquilo que de repente ele não conseguiu transmitir em vida. Que ele consiga então seguir transmitindo, e até ainda mais com o esclarecimento espiritual do ramo de atuação que ele sempre empregou na Terra, né? No caso os orixás, a espiritualidade dos orixás, do panteão dos ancestrais, né? Então ele acaba trazendo até mais sabedoria ainda. Então isso tem fundamento, isso tem correspondência, isso é lícito, né? As nações, elas trabalham dessa forma, isso tem que ser respeitado porque isso tem fundamento, isso tem correspondência, mas é uma correspondência luminosa. Quem desenvolve que o tratar
o homenagear, o oferendar para espíritos regressos, perdão, os nossos ancestrais, né, que estão sendo cultuados ali no balé, que eles vão vir e desenvolver a maldade, eles vão se enganar 100%. 100%. O pai de santo que acha que vai para dentro de um balé, chamar por um pai de santo antigo desencarnado, pedir para ele fazer o mal, e aquilo vai acontecer, bom, aí vamos para um raciocínio lógico, tira a religião, tá? Tanto o pai de santo que está pedindo mal, vejam como já não é tão elevado o pai de santo, como já não tem tanta capacidade de amar o próximo, não tem tanta elevação intelectual e espiritual para pedir o mal para o seu semelhante, tá? E aí então vamos para o ancestral que está sendo cultuado no balé. Ele vai corresponder? Ele vai desenvolver algum mal? Tanto o pai de santo pode fazer o mal, tanto o antepassado pode fazer o mal? Pode. Mas não tenhamos dúvida que eles vão estar acarretando karmas. Eles vão estar acarretando cargas negativas no seu perispírito, na sua trajetória de existência, tanto material no caso do pai de santo, como espiritual no antepassado, que eles vão ter que responder por isso depois. E uma coisa que a gente não vislumbra, porque nós estamos aqui ainda, é que depois que nós desencarnamos, a gente consegue ter amplitude infinita, muito maior do que nós temos aqui na Terra. E com certeza o espírito, depois que desencarna, mesmo que o pai de santo não conseguiu se elevar tanto, lá ele se eleva em questão de minutos, de poucos dias, ele consegue abranger coisas que jamais ele abrangeria na Terra, mesmo sendo um excelente, um antiguíssimo, um fundamental pai de santo. Mas lá ele vai abranger com infinita magnitude, algo muito além. Então, aonde ele quiser se esclarecer do lado de lá, ele vai se esclarecer. E ele vai ver como primordial que ele não deve corresponder a nada do mal, nada do obscuro. Ah, mas aí foi feito e foi tendo correspondido. E foi correspondido, o mal aconteceu. Eu, particularmente, não acredito que foi o ancestral. Não acredito que foi aquele pai de santo que abriu a sua casa e trabalhou anos e dedicado a anos com seus orixás, desenvolvendo a luz, desenvolvendo o amor, desenvolvendo o carinho, desenvolvendo a ajuda ao próximo, né? Com as capacidades energéticas e maravilhosas que os orixás têm, de cura, de vida, de saúde, de abertura de caminhos infinitos, como nós sabemos que tem. Que esse pai de santo vai passar para o lado de lá e vai começar a desenvolver mal que ele nunca desenvolveu na Terra. Não tem lógica isso. Não tem lógica isso. Então quem é que vai estar correspondendo para esse mal? Se é que ele aconteceu. Outro espírito. Outra coisa. Né? Que vai corroborar energeticamente com o pai de santo que está pedindo isso, minha gente. Então, nós podemos nos enganar? Sim. Porque principalmente quando a gente acha que a gente sabe tudo. Quando a gente acha que a gente é o magnânimo, que a gente é o superior. Aí que está os grandes tropeços. Mas isso faz parte. Não tem problema. Nós, como seres humanos, a gente comentamos há pouco isso, nós somos livres. Nós temos asas. E às vezes nos é dado pouco poder, pouco entendimento, pouca capacidade de assimilação. E a gente já acha que a gente pode navegar por tudo que é mar. Não. Nunca foi e nunca será. A gente precisa buscar mais, abranger mais. E principalmente entender o que realmente a espiritualidade busca da gente. Né? O que o Pai maior deseja de cada um dos seus filhos. E nunca foi e nunca será fazer qualquer tipo de mal. Por mais motivo e por mais razão que pareça ter para que se faça. Mas se fizer, estará acarretando algo que vai ter que ser solucionado lá na frente. Então, de tudo aquilo que eu vivenciei, meus irmãos, meus queridos, eu participei de arissuns, de pais de santos extremamente graduados, respeitadíssimos, que não vou vincular o nome porque não vejo necessidade, sim, o que eu adquiri de conhecimento e de vivência daquilo ali. Uma senhora também antiguíssima na religião, né? Então eu vivenciei tudo aquilo, a gente participou daquilo 24 horas, 36 horas, envolvido com aquilo, a carga emocional daquilo é muito grande, o respeito é enorme, absurdo, são coisas que precisam ser respeitadas. Agora, uma outra coisa é nós transformarmos isso
que é um amor, um carinho, aquela última entrega espiritual de amor, aquele espírito que tanto serviu, que tanto se dedicou à linhagem espiritual, que no caso é as nações, transformar isso em algo negativo. Não, não. O espírito propriamente dito sabe que tem muito amor envolvido, muito carinho, muito afeto, muitíssimo respeito. E o balé, ele serve para isso, no meu entendimento de tudo que eu vivenciei. Acessar a sabedoria antiga, enquanto esse espírito tiver autorização de corresponder a isso. O espírito que desencarnou, enquanto ele tiver a permissão do alto de acessar e corresponder a um pedido, a uma prece, a uma entrega de frentes e obrigações feitas em homenagens, ele puder corresponder para o Pai Santo ou para os mais antigos da casa, para que eles possam abranger ainda mais as sabedorias relativas à espiritualidade daquela linhagem de entendimento que é as nações, que do qual eles estão desenvolvendo ali, Cabinda, Xexá com Jeje, Nagô, Monagô, essas outras, todas as religiões, né? Não importa. Mas, então, se for permitido, ele vai vir. Em respeito, em amor, né? Ele vai corresponder, isso é muito justo. Isso acontece. Mas nunca direcionado a mal qualquer. O que vai corresponder isso é outros espíritos infinitamente menos elevados, né? E aí sim, vai estar acarretando problema para o Pai Santo, para quem está pedindo, vai estar acarretando problema para quem está sendo ajudado nesse sentido, quem vai estar sendo favorecido com o mal feito, né? E principalmente, óbvio, para aquele espírito que vai estar realizando aquilo. Então é uma bola de neve negra, escura, obscura, que em algum momento vai ter que ser diluída. Tá? Então, não, eu respeito muito o balé, me emocionei várias vezes que participei desses momentos, são realmente intensos em emoções, tá? Porque a gente acaba adquirindo um amor e um carinho enorme para as pessoas que convivem com a gente muitos e muitos anos e não medem esforço para nos ensinar, né? Para nos mostrar como todas as coisas funcionam, como a espiritualidade dos orixás acontece, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né, particular. Então é um amor muito grande, é uma dedicação muito grande. Quem é religioso sabe disso. A gente devota a nossa vida para isso. Então o balé é algo a ser respeitado, mas não direcionado a mal em nenhum momento. Se é direcionado a mal, é alguma coisa que está sendo feita errada. E isso vai ter que ter resposta lá adiante. Tá bem, meus queridos? É uma homenagem aos antepassados. E isso é justo, é correto e tem correspondência. Até, frisando mais uma vez, que este espírito possa ter a correspondência, porque haverá um momento que ele vai precisar se desligar disso e ter uma nova existência, né? Mas eu acredito que possa passar anos suficientes, né, para que esse vínculo possa ser solto aos poucos, né? E aí os próprios antigos da religião sabem como isso procede, tá bem? Preso, não existe o preso, existe a homenagem para aquele espírito mais antigo, mas o espírito nunca é preso, isso é bobagem. Tá? Isso é uma prepotência do encarnado, né? É uma prepotência do encarnado. Vai aprisionar um espírito. Se nós encarnados nós somos livres para andar para onde nós quisermos, né? Onde nós quisermos. Imagina o espírito que pode estar onde quiser em qualquer momento, né? É absurdo isso. Agora, pode ser utilizada essa sabedoria que desencarnou para o bem, né? Utilizar aquilo que ele está desenvolvendo lá em cima, abrangendo cada vez mais luz, mais conhecimento daquela linhagem espiritual. Aí se homenageia, se faz uma frente, se faz uma homenagem, um carinho ali naquele dia, e ele vem e corresponde. Perfeito. Entrega a sua sabedoria. Isso é lícito. Agora, transformar isso em algo maldoso, isso é particular de cada um. Eu não correspondo, não desenvolvo isso e não trabalho espiritualmente dessa forma. Eu prefiro acreditar que a luz é que tem que ser buscada, aqui ou do lado de lá. Aí sim, aí haverá a autorização, permissão, consentimento da espiritualidade, para que isso possa chegar a nós e que nós possamos desenvolver ainda mais amor para o nosso próximo. Tá bem? Talvez tenha abrangido. Me perdoem, às vezes a gente esticar um pouquinho a resposta, mas a gente ser direto não vai abranger, vai ficar muito sucinto, né? E não vai dar aquele tom de esclarecimento um pouco mais lúcido, né? Você vai ficar muito superficial. E não é isso que a gente quer aqui. E nós temos que esclarecer mesmo, até porque são questões bem delicadas, Bem né? delicado. E muitos irmãos, inclusive, que nos acompanham, não têm esses conhecimentos, né? Porque
O nosso grupo de estudos aqui que temos, eles são pessoas da Umbanda. Então nós desenvolvemos muito os conhecimentos relacionados à Umbanda. E alguns, são poucos, inclusive o Luciano, também são das religiões africanas, né? O candomblé lá para cima e aqui no sul as nações, na verdade, né? Mas assim, meu irmão, depois de tudo que tu falaste, até porque eu também estou aprendendo, né? Nessa questão, o balé era algo que eu também não tinha muito conhecimento, coisa muito superficial, e eu entendi agora. Pelo que tu falou, realmente, eu acho que um pai ou mãe de santo, né? Uma pessoa que dedicou a sua vida, que geralmente você vê nas famílias mesmo, desde criança, vive aquilo, né? Dedicou a sua vida inteira, fazendo bem, fazendo caridade, sendo um instrumento para a caridade, né? Para aquela comunidade, para aquela sociedade ali de pessoas nos entornos, né? Não só espiritual, material, né? Quantas casas aí fazem doação de alimentos, isso e aquilo. Quer dizer, praticou o bem, se espiritualizou, buscou nos orixás, na ancestralidade, todo o conhecimento, né? E recebeu e botou na prática. Qual é o problema de quando esse sacerdote ou sacerdotisa desencarna, ele ter a permissão de seguir, né? Ou de terminar aquilo que ele não pôde realmente, como tu disse, né? Não conseguiu terminar em vida. Não há nenhum problema. E não vejo aí também nenhum problema nas pessoas homenagear a ele, né? Porque se primeiro para te ser um sacerdote, seja um padre, pastor, pai de santo, enfim, um monge, não interessa, né? Já é uma benção, não é para qualquer um, né? Eu penso que isso é um dom e é para poucos. É um sacrifício, né? E ainda desses poucos que recebem essa oportunidade, ainda menos ainda conseguem aproveitar, né? Sacro ofício. E então, qual é o problema nisso aí? Nenhum problema que esses espíritos que desencarnam, são espíritos benfeitores, eles possam. Bom, por outro lado, esses são os egunguns, né? Sim, okay. Iniciados, né? Porque o egum, propriamente dito, ele é o espírito desencarnado. Agora, outra coisa é se nós formos falar de... fugiu o nome agora? Quiumbas, tá? Aí, meus queridos, aí é outro assunto. Nós vamos desenvolver em outro momento. Tá? Que eu quero dar só uma pinceladinha. Isso. Né? Agora, quando se trata de... E até falando nesse espírito, no Egungun, né? Ele vai ser chamado, digamos, pelo seu sucessor ali para fazer maldade, óbvio que essa correspondência ele não vai ter, ele já vai criar pela lei universal, né, um karma para ele. Então, os próprios orixás, que são atribuições divinas, que não são, né, nem formas humanas, né, não são espíritos como nós, estão lá num patamar lá do ladinho do Criador, muito menos eles iriam aceitar, né, logicamente, esse tipo de pedido. Bom, mas os eguns, né, espíritos como nós, comuns, desencarnamos, muitas vezes não nos esclarecemos, somos os errantes, né? Conhecidos mais são os errantes que nós conhecemos, assim, né, em termos de conceito, né? Talvez exista, se é que existe algum ritual em que esse sacerdote possa prender esse espírito energeticamente ali, eu, na minha humilde opinião, não acredito que seja ele que tenha esse poder. Porque essa história de termos poder sobre a vida dos outros, dos encarnados e desencarnados, isso é coisa mundana, é coisa do nosso ego. Se é que ele faz isso, talvez ele consiga isso. Ele está, na verdade, a serviço dos quiumbas. Aí sim, espíritos que são tão esclarecidos quanto os outros de iluminação, só que para o lado negativo. Mas não serão especializados, né? Não serão aprisionados, vão se utilizar daquela energia entregue, mas aprisionados... Sim. Então esse termo aprisionado, ele é um termo muito egóico, né, da gente dizer, egóico, né? Claramente egóico. E obviamente, se ele vai usar através de quiumbas, magos negros, enfim, para fazer, né? E ainda em nome daquele sacerdote bom, um espírito benfeitor que desencarnou. Então eu imagino, que boa coisa não vai ter aí de retorno. Talvez ele possa praticar o mal, sim, mas se ele encontrar alguma resposta positiva em relação a esse mal,
todos os envolvidos, inclusive a pessoa que pediu, o sacerdote que realiza esse tipo de coisa, vai ter algum retorno kármico, né, em relação a isso aí. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Mas ficou esclarecido, meu irmão. Eu entendi também. Tá? E a segunda questão, também dentro da religião, tá? Da nossa irmã aqui, da Bárbara, ela diz assim, ó, já ouvi também nas religiões de matriz africana, onde foi a minha referência, né? Nossa irmã também é de nação, né? Que com um trabalho tu podes prolongar a morte. Então agora vai vir para cá, tá? Sob a ótica africana, tá? Da religião. Ou seja, através de um trabalho específico, se a pessoa irá morrer hoje, por exemplo, tá? Morre daqui uma semana, né? Para não atrapalhar, digamos, alguma função religiosa que ela tenha na casa, né? Visto que é uma função quando morre alguém dessas religiões, quer dizer, quando a pessoa tem todo o procedimento, até que tu falaste, né? Então fica-se em resguardo e fecha-se os quartos de santo. É possível essa interferência, ou seja, para dar uma adiada com o plano espiritual, adiar o processo da passagem, da morte física, para que ela possa terminar algum ritual, alguma função dentro da casa ali, né? Ou, digamos, não sei se é o que a irmã pensou, mas tipo até para completar os rituais do sucessor, para ele poder assumir. Então é contigo aí, meu irmão. Essa bola eu passo para ti também. Não, eu vou falar da minha perspectiva, daquilo que eu acredito, tá, meus queridos? Cada um abrange do jeito que achar melhor, tá? Eu vou transmitir para vocês aquilo que eu tenho hoje dentro de mim, porque, como vocês sabem, a gente já trabalha de forma universalista, né? Então a gente acaba tentando entender tudo com a forma mais abrangente possível. Bom, vamos supor, que nem foi feita a pergunta, né? Uma grande obrigação está sendo feita na casa. Vamos supor, vocês que são das nações vão me entender. Vários filhos vão ser postos no chão, uma grande obrigação vai ser desenvolvida e, inclusive, outros pais de santos vão receber seus axés. Tá? E o dono da casa adoece. Tá? Bom, primeiro, que quando vai se fazer uma obrigação nessa magnitude, o pai de santo já vem estudando junto com seus orixás e a sua antiguidade, já há um bom tempo antes, né? Ele já vem sabendo como é que ele vai proceder naquele momento, porque são pessoas diferentes, trabalhos individuais para cada um deles, como é que ele vai desenvolver toda aquela situação ali, todo aquele fundamento ali. Já um ano antes ele vem trabalhando isso, né? Então, obviamente, a espiritualidade, se tudo aquilo que ele for fazer, tiver realmente um fundamento luminoso lá no fim da conta, eu acredito que algum momento pode ser preservado, algum tempo pode ser preservado para esse pai de santo com uma saúde minimamente possível para que ele conduza os trabalhos até o final, né? E novos pais de santo então se aprontem, né? Novos iniciados deem a sua abertura para casa e tudo possa se desenvolver da melhor forma possível. Tenha início, meio e fim, essa grande obrigação religiosa. Eu acredito que pode sim. Agora, e se lá no final da conta, não a nossa conta, não aquilo que nós imaginamos como encarnado, que o final da conta seja positivo, mas que a espiritualidade entenda que seja positivo, aí sim eu acredito. Mas se a espiritualidade entende que na realidade ele vai estar formando pais de santo que lá adiante vão fazer grande mal, né? Que vão gerar novos pais de santo de uma linhagem não tão luminosa assim. Então esse conceito, ele não é da Terra. Ele é um conceito que precisa ser espiritual. E aí fica na mão de quem? Da linhagem da casa, espiritualmente falando. Orixás. Os orixás vão entender aonde vai dar o final dessa conta, né? E se isso tiver um positivo no final, eu acredito sim que esse pai de santo possa ser dado uma energia vital para ele especial naquele último momento. Vamos supor, ele iria desencarnar, ele iria adoecer, né? E no meio do batuque, ou então antes da obrigação propriamente dita, ele iria desencarnar e nada daquilo iria acontecer.
Mas os orixás, já entendendo isso, sabendo disso, correm na frente e intuem aquele próprio Pai de Santo para que ele faça certos trabalhos, certos serviços, certas obrigações, para que seja dado para ele uma energia vital ainda mais, um pouquinho além, para que ele consiga então finalizar esse trabalho, porque dali vai gerar bons frutos. Aí eu acredito que é possível sim a espiritualidade segurar, tá? Mas eu acredito ainda mais que na realidade tudo isso já está escrito, né? Inclusive uma queda de saúde do Pai de Santo, que será melhorada, já está escrito lá atrás. Mas eu também creio que o Pai de Santo pode perceber isso, que os orixás podem perceber isso e dar aquela cobertura, dar aquela energia vital a mais, para que tudo possa desenvolver e tudo ser feito da melhor forma possível, e que lá adiante, mesmo depois do desencarne, esse Pai de Santo, através do balé, ou então através dos búzios, se fazer presente na intuição do dirigente que vai ficar no lugar, do Pai de Santo que vai representar ele, que vai ficar assumindo a casa, né? E dar sequência no desenvolvimento daquela espiritualidade ali. Acrescentar mais sabedoria a tudo que já foi desenvolvido até ali, tá bom? Então eu realmente concordo que há essa possibilidade, tá? Mas basicamente, se o fim de tudo isso for um fim positivo, tá bom? Eu acho que é por aí. Não, tá perfeito. Não tenho o que colocar nem o que tirar. Fecho contigo 100%. Só acrescento que, assim, na minha visão, né, eu parto lá do princípio de que Deus é puro amor. Os orixás, como até em alguns termos da Umbanda, como são chamados os tronos de Deus, né, quer dizer, são aqueles seres que estão ali mais próximos de Deus, nosso Criador, eles são puro amor também, né? Então, se realmente aquele Pai de Santo ele tem que cumprir aquela função de uma maneira luminosa, qual é o problema o que prejudicaria a espiritualidade se ele desencarnasse ali uns dias depois, não é? Então, quer dizer, o que me parece, e isso olhando de uma maneira geral a espiritualidade, ela sempre trabalha pelo bem maior, nunca pelo bem menor, né? Ela vai trabalhar pelo bem maior. Qual é o bem maior aí? É o destino da casa, daqueles futuros sacerdotes, né? Aqueles filhos que também que vão seguir essa linhagem, que vão seguir espalhando a luz na sua religião, vão fazer obras de caridade. Então é óbvio que isso não tem nenhum prejuízo para a espiritualidade, vamos dizer, segurar ali aquele sacerdote para que ele possa então cumprir, né, mesmo enfermo, ou dar aquela melhorada nele, né, para que ele possa cumprir, e aí sim, né, encerrar a sua participação. Eu também não vejo nenhum problema, tudo em nome de um bem maior, porque a espiritualidade, se nós formos de tudo que a gente já viu até aqui, eles trabalham justamente por isso, né? Esse é o plano de fundo, né, da espiritualidade. A vontade divina, ela jamais nós conseguiremos abranger ela. A gente tem a mania às vezes de entender que a gente pode, que a gente é capaz de entender como tudo funciona, e a gente não tem essa capacidade, né? Aí vamos supor que esse Pai de Santo falece dias antes dessa baita obrigação. Vai ter várias pessoas, até mesmo que talvez não abrangem outras filosofias, outras espiritualidades. Não era para ser feito. Os pais de santo que se tornariam, as pessoas que iriam se aprontar na religião, não seriam bons pais de santo. Nada disso, meus queridos. Nada disso. Deus nunca faz as coisas, em absoluto, nunca faz absolutamente nada que não seja para o final, lá no final, ser para o nosso bem. Então, ao invés de pensar a negatividade, pensemos a positividade. Porque são coisas que estão fora do nosso alcance, né? E o desencarne, com certeza, é uma delas, né? Pensamos positivos. Não, esse Pai de Santo não conseguiu dar conta do que ele tinha que abranger ali, embora já fez isso várias e várias vezes anteriormente, várias obrigações ele conseguiu terminar. Mas essa ele não conseguiu. Por quê? Porque era o momento dessas pessoas que iriam se aprontar ali, se aprontar pela mão de outros.
né? Ou de repente até sair da casa de uma forma tranquila, sem problema nenhum, né? Lembrando que somos livres, tá? E ir ter com outras religiões, com outras filosofias, outras casas, outras nações. Levar aquela luz, né? Isso, ou na mesma nação, mas com outro ser humano, outro Pai Santo. Então, era simplesmente não tinha mais como ser feito daquela maneira, mas pode ser feito de outra. Isso não tem problema. Às vezes a gente pensa que o mal, ele é o máximo. Não, ele pode ser ainda pior. Poderia ter sido pior, mas sempre acontece pelo melhor. Deus, quando bota a mão, e ele bota a mão em tudo, ele está em tudo, em absoluto, ele sempre vai fazer pelo nosso melhor. Embora aos nossos olhos, de míseros terráqueos, espíritos encarnados, não pareça. Mas se soubermos abrir a nossa mente e olhar com calma e com amor para as coisas, né? E a gente faz isso, geralmente a gente faz isso depois que a gente passa com o tempo, né? Alguns anos da nossa vida desenvolve, a gente olha para trás, pô, lá quando aconteceu certa situação eu pensei isso, isso e isso. E na realidade não foi o que aconteceu. Foi muito bom ter acontecido aquilo. Foi ótimo ter acontecido aquilo na minha vida. Porque eu peguei um outro caminho, peguei uma outra linhagem, peguei uma outra forma de entender e desenvolvi outra coisa que eu não desenvolveria se aquilo não tivesse acontecido. Então, a gente escolhe os caminhos por onde a gente vai desenvolver, meus amados, né? A gente pode desenvolver por caminhos luminosos, de crença, de fé, de confiança, de positividade, ou de lamento, de súplica, de negatividade, de queixa, de se achar que está sendo injustiçado, que foi alguma coisa injusta, errada que aconteceu. A gente tem essa escolha. Mas tanto uma quanto a outra, elas repercutirão efetivamente no nosso cotidiano. Isso aí. Deus ele jamais vai querer que nós, que a gente possa chegar a um prejuízo, ele vai querer que a gente vá à frente, né? Sempre aprendizado. E justamente por ele ser onipresente, onipotente e onisciente, né? Ele já vai providenciar, né, a melhor maneira, a maneira menos gravosa, menos prejudicial. Né? As religiões todas elas são lícitas. Elas têm o seu valor, todas elas têm o seu valor. É uma grande bobagem, vamos chamar assim, né? As religiões estão se degladiando, falando mal umas das outras, né? Todas elas têm as suas funções. Os seres humanos não são iguais, porque se eles fossem iguais, bastaria uma religião. Mas nós todos somos diferentes, então é normal que cada um se encaixe em situações diferentes. Mas o que mais eu me sinto é que, independente da religião e da doutrina, não esteja incluído o desenvolver do ser humano. Isso que eu acho uma falta muito grave, muito grande. Nós podemos ser umbandistas e desenvolver a espiritualidade como ser humano. Nós podemos ser católicos, evangélicos, qualquer uma, e desenvolver o ser humano junto, de forma paralela. O dogma, o fundamento religioso e o ser humano, evoluir o ser humano junto de forma paralela. E isso para mim é uma verdadeira religião, o religare, né? Mas nós vamos chegar lá, Apesar de que a maioria não, quase todas as religiões, de certa maneira, pregam, né, a nossa conduta, né, a questão ética do ser humano, né. Muitas vezes eu acho que o grande problema também é muito nosso, né, meu irmão, que a gente está tão preso nesse mundo material, como tu mesmo colocaste uma vez, né, que a gente passa só na televisão, no trabalho, até a gente discutiu isso, né, mas a gente não para, como tu falou, 2 minutos, 15, 10, para se religar. Né? Isso também é como uma barreira, né, para a gente conseguir melhorar, né, porque a gente não se liga, né? Sim, não dá essa oportunidade. Mas imagina um dirigente, um dono de uma casa, um pai de santo, seja quem for, o dirigente da casa da religião, pastor, seja quem for. Sim. Imagina se ele, como aquela pessoa que conduz aquelas ovelhas, né? Conduz aqueles seguidores, ele é seguido, tudo aquilo que ele diz é respeitado. Imagina se esse dirigente, se esse condutor implantasse a espiritualidade efetivamente. Hoje nós vamos meditar, hoje nós vamos ler uma filosofia hindu, hoje nós vamos ler uma filosofia hinduísta, hoje nós vamos ver sobre a teosofia, hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre os passos energéticos. Isso não é vergonha para ninguém, isso acrescenta, isso aumenta, isso evolui o ser. Não precisa deixar de fazer uma coisa para fazer outra, né? Então, esse próprio dirigente estaria implantando dentro da vida do ser humano esse hábito de se elevar, se religar. Mas como não fazem isso, na maioria das vezes, então os próprios seguidores acabam não fazendo também. É verdade.
Bom, e aqui tem mais uma pergunta, então, que é assim, ó, da Bárbara também. Ela pergunta assim, ó, gostaria de exemplos de vocês da melhor maneira para encaminharmos nossos entes queridos. Uma delas é a oração. Né? Além dela, o que mais pode ser feito para encaminhar para a luz esse ser, né, esse espírito que desencarnou, né? Amor. É a primeira palavra. Amor. Amor. Em toda a sua abrangência. Primeiramente, encarnado. Nós, seres humanos vivos, amemos mais uns aos outros. Sabe aquela dor que dá quando de forma súbita nós temos a notícia que alguém muito importante na nossa vida desencarna? Quase que imediatamente a gente vai lá naqueles sentidos que nós temos de, pô, eu podia ter dito mais que amava ela. Eu podia ter feito um pouco mais de carinho, estado mais perto dela, né? Ter ajudado mais ela no cotidiano dela, estar mais presente. Então esse é o primeiro fato. Em vida, encarnado, amar mais uns aos outros. Soltar aquilo que não encaixa, a parte negativa das histórias. Solta aquilo. Existe, mas não vivencia tanto. Vamos vivenciar as qualidades, os carinhos, os amores, as afetuosidades, né? Aquilo que liga os seres humanos uns com os outros, os espíritos afins, a carga energética que encaixa. Vamos nos amar mais, fazer mais um pelos outros. E eu estou dizendo isso para mim, eu tenho que fazer isso mais. Isso é a primeira coisa, porque quando chegar o momento do desencarne, a gente vai olhar para trás e ver, pô, mas eu acho que eu fiz tudo. Eu sempre fui muito colado com ela, eu sempre amei ela muito, eu sempre disse muito que amava. Nunca vai ser tão abrangente, a gente nunca vai ficar satisfeito com o que a gente fez pelo outro. Mas pelo menos a gente não vai ficar com aquela dor. Bomba, eu podia realmente ter feito muito mais. Essa é a primeira coisa. Né? Porque quando a gente abrange, isso é individual, né? A pergunta é individual. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Para um ente querido que desencarna. Amar ele em vida. Primeira coisa. Segunda coisa, se esclarecer com esses assuntos espirituais. Porque se ele desencarnar e eu ficar sofrendo um ano de luto, debaixo de um travesseiro, debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, sofrendo, angustiado, eu vou deixar de viver. Esse espírito ele vai ficar desequilibrado do lado de lá. Ele vai entender que o desencarne dele só fez sofrimento. E ele não vai se soltar, ele não vai evoluir, ele não vai se encaminhar. Então entender o que acontece do lado de lá vai fazer com que a gente passe muito melhor no momento do desencarne. Então, amar enquanto vivo. Entender essa parte espiritual para que a gente saiba o que acontece. Meus queridos, nós temos um tempo aqui. E esse tempo termina para todo mundo. Por isso, amar enquanto vivo. Mas nos esclarecermos nesse momento. Terminou. Amei o máximo que, por amor verdadeiro enquanto vivo, dei o meu melhor para ele, inclusive ele para mim, né? E nesse momento eu entendo o que está acontecendo. Esse corpo que está aqui no velório é o corpo, mas o espírito já se encaminhou. E eu, em silêncio, não choro tanto, choro pela saudade. É normal isso. Mas não de forma desesperadora, de forma desequilibrada. Isso vai fazer com que aquele momento de despedida, que pode muito bem ser, sim, um momento de luz, de amor entregue, naquele último instante, se tornar um momento pesado, que é o que acontece na maioria das vezes. Por quê? Porque é o que a nossa sociedade não faz com a gente. Nos ensina, nos encaminha, nos mostra, nos conduz, nos educa. Não, a gente tem que buscar de forma particular. Pois que seja. Mas que lá adiante a gente venha tornar esse momento infinitamente menos pesado do que ele é. Vai doer? Vai, porque faz parte a dor. O desencarne é a última dor. É aquele último momento. Talvez seja a mais profunda. A gente perder entes queridos, pessoas amadas que a gente vivenciou e conviveu junto durante toda uma vida. Mas a gente sabe que não tem escapatória. Então o que a gente tem que fazer? Entender como passar por esse momento da melhor forma. E é se esclarecendo. Então quando a gente entende o que está acontecendo naquele momento, a gente transmite luz para o espírito. E ele olha para a gente, porque ele vai estar ali recebendo aquelas energias. Né? Ele também vai estar naquele momento ali
o que está acontecendo? Será que eu morri mesmo? Ele vai estar naquela dúvida ainda, né? E ele recebe aquela coisa de amor, de carinho. Não, meu amado, não, minha amada querida. Vivenciamos tudo que tinha que vivenciar, mas sabemos que o teu momento terminou. Mas te esclareça, vá com Deus, vai para a luz, né? Te esclarece, evolui. Que nós aqui vamos seguir te amando da mesma forma. Da mesma forma. Mas carregando conosco os grandes momentos de alegria e felicidade. Não a dor somente, propriamente dita, da perda. Isso vai acarretar uma carga energética que vai afetar o espírito e vai afetar o nosso cotidiano, daqueles que ficam. Então isso é muito ruim, precisa ser trabalhado. Isso não é saudável, nem para quem fica e nem para quem vai. Então, meus amados, é por isso que estamos aqui. É errado a gente desenvolver o que a gente vê e o que a gente desenvolve. Eu sofri muito quando eu perdi minha mãe. Mas de forma intuitiva, plena intuitiva, porque eu nem era um religioso que eu sou hoje. Quando eu enterrei a minha mãe, eu me desliguei dela. Naturalmente isso aconteceu. Não se passou isso com outros familiares, tá? Mas comigo se passou. Eu coloquei a minha mãe dentro do meu coração de forma amorosa e luminosa. E deu. Deu. Né? Foi como eu, de forma intrínseca, porque como eu disse, repito, eu não entendia da espiritualidade como eu entendo hoje. Mas eu acabei fazendo isso, mas eu sei que isso não é o normal. Né? Hoje, eu olhando para trás, eu digo, acabei fazendo sem querer o que é certo. Por que aconteceu? Eu libertei a minha mãe. Não foi por mim que ela ficou agarrada. E ela me amava demais. Eu amava ela demais. Poderia ter dito infinitamente mais para ela o quanto eu a amava. E essa é a minha dor. Mas o que eu faço? Eu transformo essa dor em algo que me ajude a crescer. Porque eu vou ter outras perdas. Já tive outras perdas. Não tão importantes. Né? Mas a gente sabe que a gente vai ter outras perdas. E a gente se portar ainda melhor. Ou seja, amar mais em vida. E saber como tudo acontece na hora do desencarne. E ajudar o nosso ente querido. Ajudar, não prejudicar. Por isso que nós estamos aqui. É isso aí, meu irmão. Eu concordo contigo, cara. Eu vou repetir aqui, né? Eu não vou repetir muito, né? Porque tu falasse aí, eu penso igual. Eu acho que essa questão principalmente do em vida, né? A gente tem que aproveitar o aqui e agora. Porque às vezes a gente passa uma vida inteira brigando e depois, na hora da separação, aí vem todo o sofrimento. E talvez a pessoa dizer, poxa, agora, né? Eu queria tanto dizer eu te amo, enfim, não tem aquela oportunidade. Dói. Então, nós, como espiritualistas, né, pessoas que estamos aqui engatinhando, buscando a espiritualidade, a gente tem, eu penso assim, procuro tratar principalmente aquelas pessoas mais próximas, né, os amigos, os familiares, né, meus pais, em primeiro lugar, tem meus irmãos, minha esposa, né, os filhos, se for o caso, a gente tratar bem, né? Às vezes não é fácil, porque às vezes tu quer te aproximar e existem casos que a outra pessoa é mais difícil. Então, às vezes as pessoas ficam de mal, brigam, né? Acontece isso também. Mas enfim, a gente sempre procurar trabalhar a parte positiva das pessoas. Todos nós temos um lado positivo e negativo. Exatamente. Quer dizer, eu talvez, se eu conseguir, se as pessoas trabalharem comigo a minha parte positiva, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu posso ter sido ali atrás alguém muito ruim, mas se as pessoas trabalharem o meu lado positivo e eu me abrir em algum momento para isso, eu vou me tornar melhor, não tenho dúvida. Eu já experienciei isso, né, com algumas pessoas. Agora, claro que se eu tenho uma dificuldade e trabalhar o meu lado negativo, então obviamente que eu vou me tornar pior. A pessoa vai me deixar muito pior. Então, nessa oportunidade, nesse ínterim aí, às vezes é difícil. Quantas vezes pessoas muito chegadas, a gente até fica de mal, e a gente tenta se aproximar e a pessoa não deixa. Bom, e aí, como fazer? Não guardarmos o rancor. Né? Nós já vivemos algumas experiências de pessoas, né? Mas a pessoa te acusa,
desfere palavras, te ofende, te né? magoa. Isso. Não procura ser sim. Mais preciso com as palavras, exatamente, mais profundo nas suas intenções. Então te ofende, tu tenta te aproximar, a pessoa te ofende, e aí o que eu vou fazer? Eu vou revidar? Né? Não. Eu não. Vamos manter o silêncio, pelo menos, né? Vamos comer a farinha, como nós dissemos, né? Porque, mas aí eu poderia ter dito, poderia, mas isso não vai. Se eu entendo que aquele irmão, aquela irmã tem esse problema, mesmo que ela me ofenda, eu vou deixar assim. Eu vou me libertar porque eu sei que isso pra mim, né? Principalmente se for um familiar meu, alguém que eu ame muito, deixa. Porque se eu revidar vai ser pior. Então, e lá na hora do desenlace ali, seja, porque pode ser eu também que vou desencarnar, e vai ser muito mais difícil para aquele irmão, para aquela pessoa, do que para mim. Porque eu vou, ainda que a pessoa se desencarne de mal comigo, mas eu fiz a minha parte, eu tentei. Eu emiti amor para ela, eu emiti luz. Então, se ela desencarnou e eu não tive essa oportunidade, ela não se abriu, bom, mas eu vou ficar com essa dor, mas eu fiz a minha parte. E vou seguir orando para que a espiritualidade não vai depender de mim. Não vou ficar, você tem que voltar, eu não pude. Não, deixa ela aí. Vamos deixar para a próxima oportunidade, né? Agora, se eu, por exemplo, ficar revidando, ficar brigando, enfim, não conseguir me aproximar, além de tornar essa pessoa pior, a minha consciência vai comigo até meu desencarne, e eu também vou ficar prejudicado, né? Sim, com certeza. E outra, isso pode se agravar, porque é bem normal de se agravar. São coisas dificílimas, né, de se lidar. É o grande desafio do ser humano. É um desafio. Porque a nossa sociedade, nós concordamos com isso, né? A nossa sociedade é aquela coisa de troca, né? Toma lá, dá cá. Né? É verdade. E a gente acaba, por isso que as religiões têm fundamento, porque alguma coisa mais amena as religiões sempre nos transmitem, seja ela qual for. Pode não ser muito aprofundada, pode ser bem superficial, mas ela acaba nos transmitindo, nem que seja um pouquinho mais de amor ao próximo, pelo menos a união de seres diferentes, né? Mas uma casa de religião, de nação, de umbanda, a própria mesma uma igreja, né? Acaba sendo reunindo várias pessoas naquele mesmo intuito. Então só por isso já é válido. Várias pessoas reunindo, navegando na mesma direção, só por isso já é válido, né? Porque a separatividade ela está aí, né? O ser humano é muito egoísta e isso precisa ser trabalhado. Não é isso que o Pai quer, tá? Agora, quando a gente degladeia com a negatividade, a gente piora muito a situação e acaba então se tornando até um karma que depois a gente vai ter que na outra vida enfrentar de novo. Uma coisa que podia ser resolvida fácil pode se tornar uma bola de neve que depois vai ter que voltar lá adiante, numa outra existência, para enfrentar aquilo de novo e engolir. Se portar de forma melhor, né? E vencer aquele obstáculo. Tá aí os exemplos vários, né? Mas vejam bem, meus queridos, julgar, criticar é muito fácil. Agora, se colocar à disposição, entender que aquele ser humano é falho em um campo, que eu não sou falho naquele campo, mas ele é, mas eu sou falho em outro. Né? Então, como julgar? Por que julgar? É fácil botar graveto. Né? Um ser humano desenvolve muito... Ele não tem certo entendimento num campo de atuação. E eu vou lá e maltrato, eu vou lá e mesquinho ele, maltrato ele por causa daquilo ali. Mas aí ele tem outro campo de atuação que ele desenvolve maravilhosamente bem e eu não desenvolvo tanto. Por que não ficar aberto para quando essa pessoa sentir que ele possa pedir ajuda, nós sermos um a ajudar? Só que o que acontece? Nós já fomos tão qual ou pior em outras existências. E nós estamos trabalhando isso. A estar abertos para a luz, estar abertos para a positividade de todas as coisas. Não para a negatividade, não para esse toma lá da cá. E enquanto a gente não enfrentar isso frente a frente, como há poucos enfrentamos, ou que podemos enfrentar lá adiante de novo, da gente tomar o tapa na cara e ao invés de moer a pessoa, não, dá o outro lado. E ainda dizer para ele, não tem problema. Mesmo tu me agredindo, mesmo tu sendo maldoso comigo, entenda, eu estarei aqui quando tu precisar de ajuda. É isso. E é o desafio, né? É o desafio. Porque ou nós entendemos que Deus é soberano e absoluto, e só existe um absoluto, é o Deus, e a bondade, a luz. Então, ele sabe de tudo e ele entende como todas as coisas funcionam. Não há erro e não há inocente. O tapa na cara, a pedra que a gente chutou, tudo faz parte. É a dor que nós precisamos sentir da mais leve, a mais profunda, para que aprendamos com ela.
Né? E o que a gente faz muito das vezes? Ah, que droga essa pedra! Ah, eu não acho justo estar passando por essa situação. Não. Esse é o lado negativo da coisa. É o lado que nos aterra. O lado espiritual diz, opa, por que eu chutei essa pedra? Por que eu não prestei atenção? Vamos ser mais atentos. Vamos cuidar mais, vamos estar mais presente. Né? Por que eu passei por esse sofrimento? Por que eu passei por essa dor? Das mais variadas, né? Alguma coisa está intrínseco ali de entendimento, esclarecimento e aprendizado. Quando a gente faz isso, a gente sai da dor e tira dela só o que ela trouxe para nos ensinar e nos ajudar a elevar. Quando a gente fica moendo ela, a gente se banha numa negatividade que lá adiante a gente vai ter que tratar igual. Detalhe, a vida vai passar. É verdade. E aqui, por último, né, essa última questão da Bárbara, também achei muito interessante essa aqui. É preciso limpar a casa, limpar o nosso corpo após a morte de um familiar? Se sim, como fazer isso? Aí depende das, assim, ó, se tem religião envolvida, o comando dessa religião, a casa religiosa, vamos supor o dirigente da casa, o cacique, o pai de santo, o pastor, sei lá, eles vão ter os procedimentos, né? Cada um com a sua doutrina, cada um com a sua linhagem, e a família vai respeitar isso, normal, porque até fazem parte. Mas se não tem religião propriamente dita envolvida, não precisa, né? Aí vamos supor, não, mas a família já tinha um discernimento de volta e meia fazer uma limpeza, sei lá, um palo santo, um incenso, né, acender uma vela e fazer uma prece, segue fazendo aquilo. Então não acrescentar algo que não era feito. Né? Agora respeita o que a religião, do qual a pessoa que desencarnou desenvolvia, colocar. Tá? Porque se ela desenvolve aquilo é porque tem algum fundamento, há de ser respeitado. Então não tem que acrescentar algo se aquilo nunca foi feito. Isso que eu quero deixar bem claro. Né? Agora, uma limpeza, né? Uma limpeza de uma casa, vamos supor, alguns cristais pela casa, como eu disse, acender um palo santo e deixar a fumacinha desenvolver aquilo ali para descarregar alguma carga energética, isso não deve ser pelo falecimento. Isso deve ser um cotidiano, de lá de vez em quando, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, fazer. Para as energias que queiram entrar num ambiente do qual elas não são chamadas, não são permitidas a sua entrada, que sejam disseminadas. Né? Que a gente perpetue a luz, perpetue as coisas boas na nossa volta. Mas o desencarne não precisa exatamente de uma limpeza, a não ser pelas linhagens religiosas ou de algo que já vinha sendo desenvolvido. Então, se eu faço vamos supor, uma defumação na minha casa, pronto, eu sou um bandido e tenho de vez em quando fazer uma defumação na minha casa. Né? Eu vou seguir fazendo normal, não é pelo desencarne, mas sim pelo hábito. Ah, não, com certeza. Isso aí que tu falou é muito importante. A gente manter o hábito de manter a nossa casa energeticamente limpa, né? Isso aí é muito natural. Mas aqui me surgiu, a pergunta não é exatamente essa, tu já respondeu. Vai depender de cada religião. Se não tem a religião, faz até uma oração, usa pedras, cristais, enfim, né? Mas aqui me veio à cabeça uma outra questão que dá pra fazer um gancho com essa aqui. Que é, independente da religião também, que é em relação aos objetos pessoais do falecido. Bom, o que é que eu penso, meu irmão? Aí depois tu fala, tu vai me dizer aqui, o que é que tu pensas, né? Obviamente, quando falece o nosso avô, avó, pai, mãe, tio, enfim, né? Um irmão, um familiar, né? É muito comum que fiquemos, principalmente os pais da gente, vamos dizer assim, ou avós, é muito comum que nós ficamos com alguns objetos de valor sentimental. Sim. Olha, aquilo ali me lembrava a minha avó. Um quadro, um vaso com flor, enfim, algum objeto, né? Sim. Que vai ficar de lembrança. Ok, né? Mas isso é muito relativo, porque depende da como era a pessoa também, né? Se a pessoa era uma pessoa tranquila ou se ela era uma pessoa muito apegada. De repente a pessoa era muito apegada num determinado objeto. Aí tem que ver, né? Por exemplo, eu vou falar de questão de roupas. Regra geral, as pessoas têm o hábito de quando morre a pessoa, pega-se as roupas e doa. Elas não ficam com as roupas da pessoa. Mas eu já vi casos que a pessoa
fica com esses objetos que a pessoa usa no dia a dia, que são as roupas, óculos, relógio, pulseiras, joias que as pessoas usam. E as pessoas têm que se dar por conta que os nossos objetos pessoais ancoram muito as nossas energias, né? Então, como eu disse, eu acho assim que se a pessoa era uma pessoa raivosa, uma pessoa que morreu, né, daquele jeito, pessoa materialista demais, eu era pegado naquele carro, eu era pegado naquela roupa, naquele óculos, naquele colar, naquele anel, né? Eu não vejo com bons olhos, apesar que muitos, claro, isso é meu, né? Muitos não vão concordar e tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas não vejo assim com bons olhos, dependendo de como era a pessoa. Porque todos esses objetos têm a nossa energia. Então, se a pessoa, por exemplo, é muito materialista, que esse é um exemplo mais comumzinho, fiquei lá com o relógio do meu pai, do meu avô, e eu ando com ele. Se ele era uma pessoa, né, extremamente negativa, ou uma pessoa materialista demais, aquele espírito, inclusive, ele pode ficar na minha volta. Eu posso estar obsidiando. Ele não chegou ainda naquele entendimento que a gente conversou, né? Eu posso estar obsidiando esse espírito e pode não ser boa essa presença. E eu já vi casos de pessoas conhecidas minhas de usar objetos, né, do pai, da mãe, e tiveram problemas, né, em seguida, inclusive, né. Então, por isso que geralmente a gente doa esses objetos personalíssimos, que a gente diz, roupas principalmente. Mas aí eu vou queimar? Não. Vamos dar para uma instituição de caridade, né? Vamos passar para outras pessoas. Mas tinha aquela energia, sim. Mas no momento que nós passamos para outras pessoas, né, aquele espírito familiar, ele vai se desligar daquilo. Ele vai dizer, não, já deram para outras pessoas. Sim, né? sim, de vincula, porque a outra pessoa não tem mais... Sim, não porque também tem o problema da briga na família. Dependendo do que é, se é um objeto de certo valor, ficam ali os filhos brigando. E aí já causa um outro problema, por mais que o espírito da pessoa seja esclarecido, né? Então, criamos vários problemas. Então, assim, para finalizar, eu acho que esses objetos, o ideal é que a gente possa dar e ficar com algumas coisas. Algum quadro, né? Fotos. Mas eu quero ficar com as joias. Fique, né? Mas pelo menos, aí eu sou a favor de acender um incenso ali, uma defumação, ou levar para o padre lá, benzer com água benta, sabe? Alguma coisa assim. Para que possa tirar aquelas energias, dar uma limpada energeticamente naquilo, né? Trocar a energia do que se foi. Sim. Elevar a energia daquele material e diferenciar ela daquele que se desencarnou, Sim, que era o dono. exatamente. Né? Para que ele não possa vibrar naquele... Exatamente. E principalmente se foi uma pessoa que tu tivesse a dificuldade com ela, como a gente falou agora ali atrás, então não fica com nada. O ideal é que se desfaça realmente desses objetos, né? Porque aí o espírito vai ficar mais revoltado, né? Além que tu não te dava comigo, ainda quer ficar com o que é meu. Então aí... aí mesmo... pois é. Aí vejam só, meus queridos, vejam só. Olha o cúmulo que chega de um espírito desencarnar e ficar apegado a materiais, tá? Sim. E infelizmente isso existe. Sim. Tá? Olha, um chinelo, uma bota, um casacão, sabe? Sei lá. Quando se fala então de joias, de coisas de valor, é impressionante o que a gente sabe, o que a gente escuta de relatos de espíritos apegados a isso aí. Sim. E ficam revoltados do lado de lá. Olha o grau de elevação. Existe e precisa ser respeitado isso, entendido isso e tentar ajudar ainda. Tá? Agora, veja bem, é quase impossível, no meu ponto de vista, a gente eliminar tudo da pessoa. Porque a pessoa, nem que seja na casa ele morou. E é difícil tu eliminar a casa. Né? É difícil tu eliminar todos os detalhes. Ele vai estar num quadro, ele vai estar numa foto. É difícil tu eliminar 100% de tudo. Então a gente precisa levar em consideração, primeiramente, que tipo de espírito era. Porque vejam, reflitam comigo, né? Se era um espírito amoroso, carinhoso, que todo mundo gostava de estar perto, que era uma pessoa feliz, que transmitia amor, que ficava feliz quando a gente ia visitar, sabe, aquela coisa
Quem é que não quer ficar com os objetos dessa pessoa? E ela vai ficar feliz do lado de lá por todo mundo ter ficado com as coisas dela. Vai ficar, sabe, vai ficar plena. Isso vai ser uma maravilha. Agora, quando a pessoa é apegada, não toca no que é meu, não pega, não faz, não acontece, não mexe no que é meu, as coisas tudo cadeadas, é lógico que ele vai ficar do lado de lá, vai ficar rabioso com essas coisas. Então não é bom ficar mesmo, né? Mas vejam bem, não tem as pessoas que ficam aqui, né? Parentes da pessoa que desencarnou, e que vibravam tão qual aquela que desencarnou. Não tem o filho, não tem o neto, bisneto, a esposa, o irmão, um amigo, que era igual, que fazia as mesmas coisas, que disseminava a maldade, que pregava para não dividir, que era separativista, que não falava de coisas boas, vibrava na mesma energia. Este vai querer ficar com as coisas dessa pessoa. Não vai se sentir desconfortável. Né? Vamos supor aqui um exemplo mais abrangente. Um grande magro negro, uma pessoa que desenvolveu muita maldade, tinha adeptos, porque sempre tem quem siga, não é verdade? Quando essa pessoa desencarna, me dá aquilo, vão estar vibrando aquelas coisas ali, e aquilo vai se estender. Então, observamos primeiro que tipo de pessoa era. Né? Segundo, que tipo de pessoas nós somos. Há necessidade da gente ficar, a gente se apegou tanto assim àquilo, é verdade mesmo? Vai fazer uma diferença energética emocional pra gente? Positiva? Positiva? Bom, então tá. Se é positiva, tá tudo certo. Tenho certeza que ela não ia se importar. É uma coisa que nós meio que dividimos junto, de repente um amuleto, de repente um cristal, de repente uma camisa, aquela camisa vai se diluir uma hora, ela vai se desmanchar, vai estragar. Agora, tem que se analisar todos esses detalhes com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. Só que às vezes isso não acontece. Né? As pessoas vão lá, tomam conta e às vezes lidam com pessoas que desencarnaram que não gostam disso. E aí há problema. Né? Então, termos o cuidado. Eu concordo o certo seria doar, né? Mas quando o espírito é muito amoroso e tem algumas coisinhas que a gente vai guardar, cada vez que eu pegar isso aqui eu vou me lembrar. Mas eu vou pegar e vou me lembrar dos momentos bons. Eu vou fazer uma oração, eu vou emanar felicidade e alegria. Como ele era maravilhoso, aquela pessoa, tanto homem, mulher, criança, né? Que coisa boa. Então isso vai gerar energias positivas. Vai ser bom para a Terra e vai ser bom para a espiritualidade. Agora, se a gente pegar algo que vai pesar, vai ter gente que vai gostar. Mas no nosso caso, não recomendamos. É verdade. Bom, meu irmão, chegamos aí no final de mais uma hora. Mais uma horinha. Né? Então, espero que vocês entendam, né, meus irmãos? Vejam como esse tema da morte envolve outros assuntos agregados, né? São vários assuntos. E nós não chegamos aqui ainda nem na metade. Mas a gente vai fechar essa segunda parte. E vamos em frente, né? Vamos em frente para a gente tentar esgotar pelo menos pouquinho, né? As questões ao menos, né? E obviamente que se tiverem dúvidas a gente vai seguir trocando essas ideias, né? Mas vejo que foram só de vídeos dos relatos, foram 4, né? Sim. Então provavelmente aqui vai ser 4 vídeos, né? Ou 2 de 2 horas, aí enfim, vamos ver como vamos fazer. Não tem problema. Mas enfim, pessoal, mais uma vez foi um prazer. E daqui a pouco voltamos com a terceira parte, então. Isso. Tá bem?